Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Graças a Deus. Que privilégio esse nosso, queridos. É muito bom, não é? Estarmos aqui. Graças a Deus. Aleluia. Nós estamos estudando uma série de mensagens, começamos domingo passado, cujo título é Hábitos Espirituais. Quem não estava aqui domingo passado, só para eu me situar aqui, ok. Podíamos também chamar essa série de disciplinas espirituais. Eu disse aqui domingo que não quis dizer disciplina, porque ao comentar isso com alguém disse o seguinte: lá vem chicote. E quando se fala de disciplina, essa palavra nos remete a castigo e a coisas dessa natureza. Então preferi colocar hábitos espirituais, que na verdade são disciplinas espirituais que nós devemos cultivar na nossa vida. E o tema desta noite é Amigos de Deus. Amigos de Deus é o tema desta noite. Mas antes de entrar propriamente na palavra, eu gostaria de orar mais uma vez. Assim mesmo, sentado, gostaria que você fechasse os seus olhos, ficasse atento ao Espírito Santo, conectado ao Espírito Santo nesta hora, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar comigo, algo para falar com você nesta noite tão preciosa. Não estamos aqui em vão, aqui estamos para cultuar ao Deus vivo, eterno, poderoso, e também para recebermos dele uma palavra que venha do seu coração. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que temos de estar na tua presença. Obrigado, meu Deus, porque podemos aqui te louvar, te exaltar, te glorificar, podemos ofertar, Senhor, mas podemos também ouvir a tua voz através da ministração da palavra. E nesta noite, Deus, há no nosso coração um clamor, há no nosso coração uma expectativa, Senhor, que o Senhor há de falar conosco, Senhor. Que o Senhor tem para cada pessoa aqui presente uma palavra nesta noite. Por isso, Espírito Santo, eu quero orar, pedindo que libere os seus dons. Libere aqui a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento de espírito, o dom da fé, o dom de poder, para que seja realizado nesta noite, meu Deus amado, algo tremendo e poderoso da parte dos céus até nós, Senhor. Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos aprender esses hábitos, essas disciplinas espirituais. Queremos tanto, Deus, te agradar e tanto, Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor, que seja mais íntimo, Pai, para a tua glória e porque nós te amamos também e nós sentimos saudades. Nós somos carentes do Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amigos de Deus é o nosso tema desta noite. Fazendo uma pequena revisão daquilo que nós estudamos domingo passado. Domingo passado nós vimos que há no coração de Deus um grande desejo de se relacionar conosco. Que Deus, tudo que Deus criou através da sua palavra, do seu poder, do seu desejo, da sua vontade. E quando Deus formou o ser humano, Deus formou o ser humano tirando de si mesmo, formou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E vimos que quando
Deus criou alguma coisa, Deus criou algo do nada. Mas quando Deus formou, expliquei aqui, domingo passado, a diferença entre criar e formar. Mas Deus formou, Ele formou de algo. Ele formou de algo para que depois essa coisa formada voltasse a algo novamente. E foi exatamente o que Deus fez com o ser humano. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, para se relacionar com Ele, para viver com Ele, para depender dEle, para ter intimidade com Ele, mas que depois, no final da sua vida aqui na terra, o ser humano voltasse para Deus. Então, ainda mencionei aqui uma questão de que uma árvore foi criada da terra, formada da terra, ela subsiste da terra, ela permanece na terra e ela volta para a terra. E assim também o ser humano. O ser humano foi criado de Deus, para viver com Deus, para subsistir com Deus e em Deus, e para voltar para Deus. Esta é a maior verdade. É muito importante destacar que a Bíblia, quem tem a Bíblia aí? Levante a Bíblia, deixa eu ver, quem tem a Bíblia? Amém? Glória a Deus. Que a Bíblia não é um livro, simplesmente um livro de religião. Não é simplesmente um livro religioso, mas a Bíblia é um livro que nos fala de relacionamentos, amém? De relacionamentos humanos e de relacionamentos divinos também. Relacionamento nosso com o ser humano e do nosso relacionamento com Deus também. Então a Bíblia fala muito disso. Então a Bíblia é mais que um livro de religião. A Bíblia também é um livro que nos alimenta. É um livro que nutre a nossa fé. É um livro que alimenta a nossa fé. E nós vamos ler alguns versículos nesta noite. O primeiro texto que nós vamos ler é Efésios 4. Efésios 4, o 17 e o 18. Se der para projetar, pode projetar, mas eu vou ler aqui, segundo a versão que eu tenho, não tem nenhum problema. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui no telão, tá bom? E se quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade. É bom você abrir a sua Bíblia, acompanhar na sua Bíblia. Até para você poder, de repente, marcar alguma coisa. Efésios 4, versículo 17 e o 18, diz assim a palavra de Deus. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade, outra versão diz na vaidade, dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Quando a Bíblia fala de gentios, a Bíblia pode estar falando de um povo, de um povo que não faz parte da nação de Israel, ou a Bíblia está falando espiritualmente de um povo que não conhece a Deus e que não tem um compromisso com Deus. Então, gentios na Bíblia, dependendo do contexto, pode significar ambas as coisas. Mas nesse texto e nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando de gentios, que são pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, que não servem a Deus e que não andam com Deus. E o apóstolo Paulo está falando que nós não devemos ser como os gentios, como essas pessoas. E ele usa uma expressão, insisto. Ele diz, eu digo no Senhor e insisto. Ele insiste conosco em nos ensinar isso, que nós não devemos andar na vaidade ou na futilidade dos nossos pensamentos, porque eles
podem passar a qualquer momento. E ele fala também da obscuridade do entendimento. O que é isso? Falta de entendimento. Muitos não conseguem compreender o que Deus quer, o que Deus oferece, o que Deus exige. Muitos não conseguem se relacionar com Deus porque têm seus pensamentos obscurecidos, porque andam separados de Deus. E fala por causa da ignorância. Essa ignorância aqui é a ignorância, falta de conhecimento. Falta de conhecimento da verdade. E isso, queridos, não importa o tempo que nós temos de igreja, não importa o tempo que nós temos de vida cristã. O que importa é o nível e o tempo ou a qualidade do entendimento que nós temos para ter uma vida saudável. E quem tem a mente obscurecida, ou que não tem a clareza da palavra e do Espírito, diz o apóstolo Paulo, vive com o coração endurecido. Vive com o coração duro. Esse coração não é maleável. Em muitas famílias, os pais nem sempre conseguem ter uma boa amizade com seus filhos. E às vezes até vivem na mesma casa. Claro, vivem na mesma casa, mas não têm um relacionamento adequado ou um bom relacionamento com os seus filhos. E a vontade de Deus é ter conosco um bom relacionamento. De repente nós também vivemos tempos na igreja, tempos em cultos, muito tempo na célula, muito tempo com a Bíblia, mas não temos uma amizade adequada com Deus. Nossa amizade é superficial. Nós não temos desenvolvido um relacionamento com Deus que seja um pouco mais profundo. A Bíblia cita vários nomes que Deus dá a nós. Deus nos chama de servo, Deus nos chama de discípulos, não é? Deus nos chama de filhos, mas Deus também nos chama de amigo. Amém? Porque às vezes alguém até é filho, mas não é amigo. Porque amigo tem uma característica de intimidade. Não é verdade? Nem todo filho tem intimidade com seus pais. Nem todo pai tem intimidade com seus filhos. Então, qual é a principal diferença entre um cristão e um não cristão? É simplesmente o relacionamento com Jesus. O que faz a diferença de um cristão com um não cristão é o relacionamento nutrido com a pessoa de Jesus. Porque nem todos os filhos, de fato, de verdade, compartilham da vida de Deus, não é? Como muitos filhos naturais, biológicos, não compartilham da vida com seus pais biológicos também. E amigos de Deus é o nosso tema desta noite. Primeiro, Deus fala. Deus fala ou não fala? Quantos creem que Deus fala nos dias de hoje? Amém? Deus fala. Mas há uma linha teológica que prega que Deus já não fala mais. Que Deus falou com os profetas, com os apóstolos, e que Deus deixou a Bíblia, e agora tudo que Deus tem para falar está escrito na Bíblia. Mas nem tudo está na Bíblia. Imagine você se Deus fosse escrever uma Bíblia de todos os detalhes. Não é? Que tamanho seria essa Bíblia? Talvez uma carreta não daria para carregar essa Bíblia com tantos detalhes. Mas Deus enviou o Espírito Santo para morar em nós, para habitar em nós. E o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo que fala conosco, fala no nosso coração. O Espírito Santo fala ao nosso espírito. O Espírito Santo sopra aos nossos ouvidos, sopra a nossa mente. Naquela época, Deus falava audivelmente com muitos, mas também Deus falava na intuição com as pessoas. Não era só audivelmente. Você se lembra que em Hebreus capítulo 11, ali
estão os heróis da fé. Hebreus 11, os heróis da fé. E lá o texto bíblico diz que todos obtiveram sucesso, vitória, que todos venceram, e fala de situações muito difíceis, que todos venceram por causa da fé. Por causa da fé. Imagine vocês se Deus falasse todas as vezes com eles, de maneira audível. É claro que não é, mas Deus falava com eles porque eles criam, porque eles acreditavam na palavra de Deus. Então eles criam naquilo que Deus já havia falado, tinham eles um relacionamento com Deus, e o fato de terem um relacionamento com Deus, eles podiam discernir a voz de Deus. Então nós temos a Bíblia, sim, a Bíblia é fundamental. Deus não vai falar conosco algo que contraria a Bíblia, de maneira alguma. Se há em mim uma impressão, se há uma palavra profética, uma palavra de revelação, ou se há em mim mesmo a impressão de alguma coisa que eu acho que Deus está falando, e se eu tenho dúvida, eu preciso recorrer à Bíblia. Se estiver contrário à Bíblia, não é Deus que está falando, mas Deus fala, sim, conosco. Deus fala conosco, queridos. Deus nos convence, o Espírito Santo nos convence. Imagine você, preste atenção nisso. Suponhamos que você esteja num hospital internado. E uma pessoa que você considera muito sua amiga ou amigo. E essa pessoa vai e te leva um monte de livros. E te dá um monte de livros para você ler. Mas aquela pessoa não conversa com você. Aquela pessoa não ora com você. Aquela pessoa não gasta tempo com você. Eu te pergunto, os livros sozinhos são suficientes para você? Mas se aquela pessoa vai, além de te dar os livros, aquela pessoa tira tempo com você, não é? Come do pão de queijo que alguém levou para você. Gasta um tempo conversando com você. Você vai ficar fortalecido e você vai ficar seguro. É mais ou menos isso para entendermos que não basta termos a Bíblia, os livros de Deus, é necessário termos a presença dele na nossa vida. Amém, meus irmãos? É necessária a presença dele, o relacionamento com ele, a vida com ele. Por isso precisamos de desenvolver esta amizade com o nosso Deus, com o nosso Pai. É por isso que insistimos tanto que você tenha tempo com Deus, que você leia a Bíblia, que você ore todos os dias, que você determine um horário para você todos os dias. E não deixe terminar o dia sem que você cumpra esse propósito na sua vida. E você vai ver que a sua alma será outra, que as suas emoções serão outras, que a sua maneira de pensar, de sentir, será influenciada pela palavra de Deus, mas também pela presença de Deus que você alimentou enquanto teve um tempo com Ele. Uma das músicas que nós cantamos aqui, a expressão quer dizer mais ou menos isso, que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados e ficamos parecidos com Ele. Mas isso é o que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória ao contemplar o Senhor. E esse contemplar não é com os olhos físicos, mas esse contemplar é com os olhos espirituais. Esse contemplar fala de um relacionamento, de uma vida com Ele, de comunhão
com Ele. Amém, meus irmãos? Em João 15:15, olha só. João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Jesus tem nos chamado de quê? Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Por quê? Por que Jesus quis provar que era amigo? Porque tudo que o Pai deu a Jesus, Jesus falou aos seus amigos. Você tem falado aos seus amigos tudo que você tem conhecido de Deus? Olha só, isso é sério, queridos. De repente há um amigo nosso indo para o inferno e nós já sabemos a verdade e não falamos nada da verdade. Então precisamos compartilhar conforme o Senhor Jesus compartilhou conosco, porque de fato Jesus é nosso amigo, amém? Jesus é nosso amigo, aleluia. 2, Deus não quer se relacionar com robôs. Domingo nós tocamos nesse tema. Deus não criou robôs, Deus não criou máquinas, porque o contato que Deus quer e deseja conosco é um contato de comunhão, de intimidade, um relacionamento que nós chamamos de divino e humano, não é? Como disse no início, porque a vida cristã é isso, a Bíblia é um livro disso. A Bíblia é um livro de relacionamento dos seres humanos e o relacionamento dos humanos com o ser divino, com o Senhor. E a Bíblia nos aponta para isso. E ser cristão de fato e de verdade, agradar a Deus de fato e de verdade, é se relacionar com Ele, se relacionar com as pessoas. Isso é ser cristão. Não dá para ser cristão sem relacionar com pessoas e muito menos sem relacionar com Deus. Então Deus não comunica conosco mecanicamente. Hoje nós nos comunicamos mecanicamente, não é? Hoje nós usamos as máquinas para conversar uns com os outros, para enviar mensagens, para bater papo. Para muitas coisas usamos a máquina, mas Deus não usa a máquina. Deus gosta e ama se comunicar conosco pessoalmente. Pessoalmente, Deus te ama. E Deus quer ter com você um relacionamento de amigo. Ele quer ser seu amigo, Ele disse que é seu amigo. Jesus disse que é nosso amigo. E às vezes nós temos Deus, um ser tão distante. Às vezes olhamos para Deus como um ser tão intocável, difícil de ser alcançado. E não é verdade, queridos. Não é verdade. Deus é um Deus amigo que também quer se relacionar conosco. É claro que Deus é justo. É claro que Deus é juiz. Mas Deus não está olhando para nós, esperando a gente cometer uma falta para nos disciplinar. Não, para nos chicotear. Não. Não é assim, Deus não é assim. Mas Deus olha para nós com olhos de amigo. Olhos para ajudar, olhos para aconselhar. E claro, um amigo que é amigo de fato também exorta. Não é? Um amigo que é amigo também discorda. Quando uma pessoa concordar com seus erros, essa pessoa não é sua amiga, pode saber disso. Porque um amigo discorda dos seus erros. E o amigo, ele fala a verdade, não é? E às vezes nós entendemos as coisas equivocadamente. E Deus quer ser mesmo nosso amigo. O que é que nós gostamos de ouvir de Deus? A maioria das pessoas procuram ouvir de Deus para receber direção.
Em geral, as pessoas querem ler a Bíblia para obter uma direção. As pessoas querem orar para obter uma direção. Não está errado, mas não é só isso. Nosso relacionamento com Deus nos dá direção. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer também conosco comunhão. Deus quer conosco relacionamento. Deus quer conosco amizade, intimidade. Então Ele se comunica conosco para isso também. 3, Deus quer falar com pessoas. Nós vamos ler agora um texto um pouco mais longo, de Gênesis 18. Vamos ler do 17 ao 33. Você vai prestando atenção na sua Bíblia, ou aqui no telão, e vai ouvindo a leitura que eu vou fazendo. Isso aqui é uma experiência muito fantástica de um homem que teve uma grande amizade com Deus. Esse homem se chamava Abraão. E Deus fala com ele coisas muito importantes, tem uma conversa de amigo de fato e de verdade. E aqui não é Deus que vai cobrar de Abraão, não. Impressionante que agora é Abraão que coloca Deus na parede. Interessante isso, né? É Abraão que agora, por causa da sua relação com Deus, por causa da sua fé em Deus, por causa da sua experiência com Deus, Abraão que já falhou com Deus, mas Abraão também desenvolveu uma amizade com Deus. Abraão agora, ele, de certa forma, cobra de Deus e aperta Deus. E faz Deus até mudar, podemos dizer assim, né, para melhor entendimento, faz Deus mudar seus planos, faz Deus mudar até alguma atitude. Faz Deus analisar novamente aquilo que estava propondo por causa de Abraão. Vamos lá ver isso? É por quê? Porque o primo, ou melhor, sobrinho de Abraão, fez uma besteira, foi parar em Sodoma e Gomorra, e ali Deus queria destruir aquela cidade por causa do pecado daquela cidade, e Ló, sobrinho de Abraão, estava ali. E Deus queria destruir. Mas olha só como foi a conversa entre Deus e Abraão. Gênesis 18, 17 ao 33. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Deus fazendo uma pergunta. Esconderei de Abraão o que tenho para fazer, que vou fazer, que decidi fazer? Por que Deus diria isso se não fosse considerar Abraão um amigo? Não é verdade? Isso não é muito comum na Bíblia. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Deus prometeu a Abraão falando, amém? Amém, irmãos? Amém. Deus prometeu a Abraão falando. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão continuou ali, não saiu da presença do seu amigo, de Deus. Os outros foram embora, Abraão ficou ali. Abraão aproximou-se e lhe disse, aproximou dele e disse, agora é Abraão dizendo ao Senhor:
exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Está vendo aí? Abraão dá um aperto em Deus, não dá? Que intimidade, hein? Que intimidade. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Está aí Abraão falando com o Senhor. Não é? Se nós não tivermos cuidado, podemos até achar que Abraão está dando aqui lição de moral, né? Em Deus, mas ele está, na verdade, lembrando Deus ou trazendo à memória, porque é um direito que nós temos de lembrar Deus da sua palavra, sabia disso? Não é? Em Isaías, inclusive é um versículo que a pastora Odete que me falou uma vez sobre ele, eu nunca me esqueci. Que Deus chamando a gente para entrar em juízo com ele. Já pensou um negócio desse? Lembra disso, pastora Odete, quando a senhora me falou isso? Isaías quanto, eu não lembro a referência, mas de vez em quando eu vou lá e acho novamente. Não, a referência. A senhora não lembra a referência. É Isaías. Outra hora a gente cita a referência para os irmãos. Não é? Está marcado na minha Bíblia. Sempre que eu preciso de ver esse versículo, eu vou lá e eu acho. A minha Bíblia é assim, por isso que essa Bíblia minha é velha, né? Tenho muitas Bíblias novas, mas essa aqui é uma mão na roda para mim. E letra grande também. Então Abraão faz isso, ele vai à presença de Deus. Não é? E agora ele traz a memória de Deus, o que Deus é, sabe? Fala, Senhor, mas o Senhor é assim. O Senhor vai matar todo mundo agora, uma cidade toda. E se tiver lá 50? Não é? E se tiver lá um, não é verdade? Justo. E ele faz isso então. Qual? Como começa o 26, que aqui não tem o que mais? Ah, tá. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado. Abraão sabe reconhecer quem é Deus, não é? Sei que já fui muito ousado, e foi mesmo ousado, a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Olha, Abraão reconhecendo o seu lugar, mas confiando na amizade que tinha com Deus. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. Olha Deus aqui, respondendo a Abraão. E Abraão novamente, se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, Abraão, não te ires, Senhor. Não é? Parecendo que Abraão estava brincando com Deus, não é? Não fique com raiva, deixa eu perguntar mais uma vez. Mas permita-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, como se diz, mais uma vez só, Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20 não destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. É até para a gente rir, não é? Parece engraçado. Que cabra insistente esse Abraão, ousado, não é? Mas ele sabia com quem ele estava falando. Estava falando com quem ele tinha intimidade, o Deus íntimo dele. Ele não estava falando com um Deus estranho. Ele não estava falando com um Deus distante, ele estava falando com um Deus íntimo dele, não é?
Me perdi novamente. É que aqui não está constando o número do versículo. Isso. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10 não destruirei. 20, 10, 50, 40, 20, 10, não destruirei. Não é? Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua casa. Você acha que Deus gostou dessa conversa ou não? Sim ou não? É claro que Deus gostou. Gostou tanto que foi cedendo, não é? Foi cedendo, foi abrindo mão de algumas coisas, foi revelando o seu coração amigo para Abraão. Então há coisas que os filhos querem dos pais, mas às vezes não conversam com os pais, não é isso? Da mesma forma, há coisas que nós queremos de Deus, mas às vezes não conversamos com Deus. E Abraão entendeu isso, Abraão estava entendendo isso, ele conversa e mudou completamente o rumo da coisa e pôde então salvar ali o seu sobrinho. E isso é tremendo, meus queridos, isso é muito interessante. Então por que o Espírito Santo não falaria hoje conosco? Por que razão Deus não falaria hoje conosco? Por quê? Não tem sentido o Espírito Santo vir morar dentro de nós, mas não falar conosco. Não é? Para que nos encher do conhecimento da palavra sem ter intimidade com Ele? Para que sabermos tudo da Bíblia, mas não termos um relacionamento pessoal com Ele? De que adianta empaturrar-se da Bíblia, da palavra, e não desenvolver uma amizade com o Senhor? Então Deus fala conosco, pela Bíblia sim, mas Deus também quer intimidade pessoal conosco, é a presença do Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós. Amém, meus queridos? O apóstolo Sinomar, ele faz uma brincadeira de vez em quando alguém está fazendo uma coisa que não devia, ele fala assim, deixa Deus ficar sabendo disso. Deixa Deus ficar sabendo disso. O que ele quer dizer? Que não tem nada que Deus não saiba. Não tem nada oculto aos olhos de Deus. Então tudo o que fizermos, Deus vê, não dá para esconder dele. Onde formos, Deus vai também, porque Ele habita em nós. O máximo que Ele faz é se entristecer. Ou as nossas práticas e a nossa vida pode apagar o Espírito que está em nós. Mas quando nós nos relacionamos com Ele, é exatamente o oposto, não é? É acesa a lâmpada do Espírito em nós. João 16, 12 ao 14. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Então o Espírito veio. Em Pentecostes o Espírito veio. Quando Jesus foi para a glória, enviou o Espírito agora não só nos dá dons e poder, mas Ele também mora, Ele habita em nós. E Deus continua falando conosco. Amém? Glória a Deus. Ele fala conosco. Pode falar de maneira audível, mas pode falar conosco na palavra, pode falar conosco usando uma pessoa, pode falar conosco através de uma música, mas tudo é obra do Espírito que habita em nós. E a nossa relação com o Espírito é que vai liberar
o que Deus está falando conosco a cada momento. Então Deus continua falando conosco e não quer se comunicar com robôs de maneira alguma. Último, o ponto 4, Deus fala com amigos. Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Em Tiago 2:23, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amém? Foi chamado amigo de Deus. Por que ouvir a voz de Deus, meus queridos? Por quê? E a voz de Deus, ela deve ser inconfundível. Ouvir a voz de Deus porque Deus quer ser seu amigo. Deus quer se relacionar com você pessoalmente. E não quer te conduzir como robô, de maneira alguma, mas quer te conduzir como amigo, te orientar como amigo, te abençoar como amigo. E para terminar, Mateus 26, 46 ao 50. Mateus 26, 46 ao 50. Levantem-se e vamos. Jesus está falando. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é que traz? Amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então aqui no episódio onde Judas traz Jesus, dando um beijo em Jesus, identificando para os soldados que o prenderiam, e nesse momento Jesus o chama de amigo. Será que Jesus não sabia que Judas o trairia? Sabia, ele já tinha dito lá atrás, não é? Aquele que come comigo, que mete a mão aqui no pão e tal, etc., esse me trairá. Ele sabia que um trairia. Jesus não foi surpreendido, mas Jesus fez questão de chamá-lo de amigo. Por quê? Porque Jesus o considerava amigo. Porque a amizade é uma coisa que depende muito mais de nós do que do outro. Alguém pode não gostar de mim, mas eu posso ser amigo dessa pessoa. Alguém pode querer o meu mal, mas eu posso ser amigo dessa pessoa a si mesmo. Foi o que aconteceu com Jesus. Judas o trairia, mas Jesus continuou disposto a ser seu amigo. Amém, meus irmãos? Não é? E João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem mais amor do que se desgastar pelos seus amigos, pagar um preço pelos seus amigos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para dar a impressão que está terminando? Brincadeira, está terminando sim, não é? E vamos orar, tá bom? Você gostaria de ser amigo de Deus? Você gostaria de ser amigo de Deus? Você gostaria de ter uma intimidade maior com Ele? De gozar de um relacionamento mais próximo dEle? Quero te pedir para você se sintonizar com Ele agora, amém? Feche os seus olhos. Sintonize com o Senhor agora. Sintonize com Ele agora. Você sabe como falar com Ele.